todos os presentes, a quem dedico a minha comunicação, cujo título é A Filosofia da Paisagem Portuguesa. Vou-lhes ler em poucas linhas o resumo da posição. Confirma-se a existência de uma singular filosofia da paisagem portuguesa, caracterizada por uma psicomorfologia circunstanciada pelo binómio das envolventes natural e cultural, definindo-se no tempo e em épocas específicas e globalizando-se do século XVI em diante, chegando a uma tipicidade estética e fitogeográfica de vivência e de modelação do espaço-tempo, marcadamente universalista e hoje ameaçada, entretanto, pela ausência de legislação da categoria de paisagem cultural, notoriamente no caso de Sintra, e por critérios uniformizadores e massificantes da globalização dos séculos XX e XXI. Regulada pelo Atlântico, a faixa da paisagem extremo-ocidental galaico-portuguesa apresenta uma surpreendente polimorfia fitogeográfica, síntese da Eurásia, de que é o cabo. A variedade orográfica, lítica, hídrica e biótica desde o interior do país e um clima relativamente humano predispõe à relação humana com a natureza ao sentido da paisagem. Originalmente território síntese da Europa, a riqueza dos fenómenos que se estendem das neves da Serra da Estrela às praias mediterrâneo-africanas do Algarve propiciou a acolhida a uma multiplicidade de povos e cultos estratificados na alma da paisagem. De certo, não só a nível lítico, vegetal e animal, mas também artístico ou religioso. Conhecida de há muito a luminosidade do céu desta zona finis terrenal, confinante com o horizonte marítimo em dois infinitos reais, com marcantes contornos líticos e arenosos, apresenta vestígios monumentais, desde as mais remotas datas a assinalar cultos solares, lunares, talássicos e outros, indiciadores de uma intensa relação cósmica. Desde o despertar da nacionalidade que o cancioneiro galaico-português e o estilo românico traduzem um particular sentimento de comunhão com a paisagem e de religiosa comparticipação de todos os fenómenos. Mas a partir de 500, com o avistamento das múltiplas paisagens do mundo e com a recolha global de essências exóticas, Portugal dá início a uma nova era paisagística na Europa e no mundo, desenhando propostas e formulações paisagísticas inéditas. Renovando o conceito tanto de paisagem como de jardim na memória e imaginário do primeiro jardim, ultrapassa tanto o classicismo ocidental como o geometrismo árabe e o imobilismo estético, ou a quietude extremo-oriental, operando novas sínteses entre as propostas do barroco atlântico português até os jardins botânicos do século XVIII e até ao culto dos jardins românticos, que se vem a tornar paisagem artística habitada, moramente no caso de Sintra. Entretanto, se a expressão da paisagem se dá em língua portuguesa, é também a partir desta que a mesma é vivida e tecida. O desafio de um levantamento de categorias para uma filosofia da paisagem portuguesa apresenta-se hoje, no mínimo, como um imperativo ecológico, reassumindo assim a natureza como casa do homem. Duas citações em porta de abertura. Uma de Fernão Lopes, que diz isto: mas aquelas vergônteas direitas, cuja nascença trouve seu antigo começo da boa e mansa oliveira portuguesa, esforçaram-se de cortar a árvore que os criou e mudar seu doce fruto, e isto é de doer e para chorar. Fim de citação. Segunda, do poeta Carlos Queiroz. A paisagem portuguesa parece esperar por nós, há muitos séculos. Fim de citação. A nossa vivência da paisagem é bem mais ampla do que pensamos. Não é raro ver mãos humanas, e sobretudo crianças, percorrer os muros de Sintra, revestidos de musgo aveludado, enquanto o olhar sobe às árvores e ao céu, ao passo que o íntimo escuta, de certa maneira, a presença cósmica. Se a natureza participa na modulação da linguagem dos seres, por outro lado, é através da linguagem que compreendemos nós a paisagem. Por exemplo, um povo que desconhece o vocábulo luar carece da experiência repercutida neste substantivo que parece cruzar-se com o infinitivo de um verbo rítmico a designar o agir da lua. Traduzirão este acontecimento as palavras alemãs Mondlicht ou a francesa Clair de Lune?
Mas uma filosofia da paisagem portuguesa tem ainda de relacionar a palavra luar com a palavra orientar, também inventada pelos habitantes do ocidental praia lusitana, assim como a palavra desnortear. De modo análogo, o lusismo barroco advém às línguas europeias da ancestral experiência no trato com essas entidades soerguidas a marcar a paisagem, as barrocas. Posto que provavelmente só a vivência da beira-mar permite à arte de esculpir na pedra a ondulatória morfologia marinha, como sucede no barroco atlântico português, do qual substancial porção é conhecida sob a designação de estilo manuelino, na praia é que mais evidentemente o Penedio expõe as suas formas de encontro ao céu e ao mar, e é na praia que as pedras, polidas pela água salgada e pelo vento, se encurvam, arredondam e liquefazem em sólidas gotas doiradas. A geofonia lusa ressoa em palavras como chuva ou vento. Faça ao ouvinte o favor de as pronunciar imaginando esses fenómenos. Finalmente, de exemplo a exemplo, a intuição alcança porventura a noção maravilhosa de paisagem em língua portuguesa, tornando assim possível uma abordagem original disso a que chamamos paisagem e que vivemos tradicionalmente com todo o nosso ser. Daí que possamos, por exemplo, falar da alma da paisagem. Mutuamente se entretecem, pois, língua e paisagem, e é nesse essencial entretecer que emerge para nós o sentido da expressão paisagem portuguesa e a tese aqui proposta, a filosofia da paisagem portuguesa. Para os povos da lusotropia, a paisagem não é, pois, um fenómeno de fundo, pictórico e exterior. Nem os nossos passos avançam de moldura em moldura, ou de país em país, como no museu ou num roteiro turístico. Entre a infinita atenção ou significado do espírito de um local, ou do desenho das nuvens numa certa ocasião, e a estranheza da expressão, e o resto é paisagem, os portugueses fizeram, com maior ou menor consciência, uma história da paisagem que se estratificou como jardins suspensos uns sobre os outros, a culminar numa singular noção de paisagem. É disto que nos propomos, muito simples e brevemente, falar. Extremosa é a paisagem portuguesa. A natureza deste território extremo-ocidental compõe-se de extremos, orográficos que vão de cadeias montanhosas a abundantes vales e de vastas planícies, à barroca costa atlântica, onde a escarpa e o suave areal se encontram ritmicamente a dar para esses dois infinitos reais que se tocam no horizonte. Compõe-se também de extremos climatéricos que descem essas finiterras do relevo, que são as montanhas nevadas dos Hermínios, até à última terra mediterrânea, o Garve, o extremo ocidente do Algarve, com elevadas amplitudes térmicas, passando por Lisboa e pela quase subtropicalidade da Serra de Sintra, respirando a forte nortada. O território português é enclave e síntese de dois mares, o Atlântico e o Mediterrâneo, e daí a sua capacidade harmonizadora de diferenças e potência cultural difusora. Mostras disso, na pré-história, são toda uma cultura solar megalítica levada para as Ilhas Britânicas e para a Espanha, e uma cultura telúrica e lunar igualmente exportada para esses lugares, patente em objetos como lúnulas votivas feitas com ouro português encontradas na Irlanda, por exemplo. Aqui se detiveram a coragem e a extremosa individualidade das raças que vieram até aos limites do mundo e se propuseram ultrapassá-los. A coparticipação universal de todas as coisas está assinalada por todo o território português desde as eras mais remotas, nos mais significativos vestígios. Na Gruta do Escoral, alguns desenhos de cabeças de cavalos, psicopombos, estão feitos em relevos rochosos espantosamente semelhantes às mesmas cabeças de cavalos. A paisagem cultural portuguesa, integrando-se harmoniosamente na pura natureza, é composta nos espaços de diacronia de fenómenos cosmológicos como o megalitismo, em ciclos desde o Paleolítico final até o nosso barroco atlântico, tendo como uma das constantes o motivo da espiral, essa chave cósmico-religiosa do universo. Como não haveria o tema do labirinto de dominar um dia os jardins portugueses? Entrando na sua composição fenómenos como o priscilianismo, ou o amor árabe pela água, ou os movimentos templários e franciscanos que desejam abraçar o mundo e o além, a paisagem cultural portuguesa acolheu essências vegetais do mundo inteiro, para erguer esses templos a céu aberto que são os jardins ou os bosques sacros,
onde arborescências colunares unem o céu à terra. Cito, símbolo das regiões celestes e terrestres, na expressão aplicada por Dom João de Castro a um horto que designou Monte das Alvíceras. O tema da paisagem sobrenatural, como verdadeira pátria simbolizada na natureza, atravessa a poesia, a teologia e a filosofia portuguesas. E por isso a amada de Dom Dinis pede às flores do verde pinho novas do seu amigo. O murmúrio do arvoredo, o silêncio do nevoeiro, a reverberação da luz na água, chegam aos poetas, aos teólogos e aos filósofos que aspiram a ouvir as vozes e a conversa de todas as coisas. Para os portugueses antigos, a água ora é cristal líquido, ora a sua cor é o verde marinho, ora o azul índigo. No extremoso Garbe al-Andaluz, o silvense Ibn Amar celebrava a disposição para acolher a quinta essência do reino vegetal. Cito, era o jardim que vinha visitar-nos, enviando seus presentes nas perfumadas mãos da brisa. Um vivo sentimento da paisagem sobressai nos cancioneiros galaico-portugueses, relacionando os eventos da alma com os da natureza, em harmoniosa adonação de biofonia e espiritualidade, celebrando a comparticipação cósmica de tudo. Cito, todas as aves do mundo de amor cantavam, leda ando eu. Escuta-se numa cantiga de Nuno Fernandes Torniol. A cultura castreja pré-histórica vem, como os afluentes, até às aldeias tradicionais portuguesas, moldadas pela paisagem e harmoniosamente inseridas nesta, surgindo junto a grandes blocos líticos e águas correntes, construídas com os elementos circundantes, o granito, o xisto e a ardósia, o travejamento em madeira, o revestimento de colmo, a palha, também nas vestes e nos chapéus, tal como a cortiça, a consolidação em argila, os recipientes em barro cozido, a telha cerâmica que nos nossos dias chove ao norte europeu. A arquitetura românica traduz a graciosa intimidade do homem galaico-português com a natureza criada. Depois, o sentido paisagístico dos portugueses intensifica-se com as descobertas e o achamento de coisas nunca vistas, que é como quem diz exóticas, que refinam a sensibilidade para o alto conceito de um só mundo feito de 1000 paisagens. Por conseguinte, num certo sentido, a noção de paisagem exponencia-se para os portugueses em viagem. Para o gênio aventureiro deste povo, a viagem, em modalidades que se estendem no rasgo heroico no desconhecido até à peregrinação sem fim à vista, é o correlato do verdadeiro cosmopolitismo, em cujo cerne se acha o amor da paisagem, sob a forma sublime da busca do paraíso terrenal. Entre nós é costume perguntar-se pela paisagem a quem chega de viagem. Não conhecemos outro país da Europa que conte desde há tanto tempo com tantos escritores de viagem, e especialmente com escritores regionalistas de paisagem. Uma palavra ainda para o admirável Guia de Portugal, capitaneado por Raul Proença e que reuniu alguns dos maiores calígrafos paisagistas da primeira metade do século XX, continuado na segunda metade por Santana Dionísio. A situação de Portugal como cabo da Eurásia e cabeça da Europa é propícia em alto grau à teoria. Nos campos de visão e de escuta, os dois infinitos reais do céu e do mar, a imagem das águas sopernas e ínferas, unindo-se no poente, a respiração da nortada e a sementeira a partir do sul sidéreo. Uma prática superior só pode surgir de superior teoria. Com as essências da África, da Ásia e do Brasil, e as que de Portugal, para ali foram levadas e depois combinadas, os portugueses iniciaram não só uma nova era paisagística no mundo, como um sentido mais denso da paisagem vivenciada e não meramente pictórica. Penetrado de lirismo e ardor imaginativo, o plantio, caracteristicamente lusitano, superou na arte da jardinagem tanto o classicismo do homo europeus, italiano, francês, austríaco, como o geometrismo árabe, ou a quietude do jardim extremo oriental, introduzindo a alegria, a surpresa, o arrojo, o intimismo cósmico e o sentido do mistério nos labirínticos e extravagantes jardins de genuína feição. As paisagens lusófonas nascem de cais de areia estendidos para o mar. O homem lusotropical anda no meio da paisagem e esculpe-a com as suas mãos e imaginário, expondo-a em sua vívida animação a esses infinitos reais do céu e do mar, ou da imobilidade lítica. Depois, do segundo barroco atlântico em diante, a inventiva dos jogos de contraponto com a musicalidade das artes aquáticas, das artes cenográficas e do fogo,
o culto morfológico dos jardins botânicos e a síntese maravilhosa do jardim romântico português. Nas primeiras décadas do século XX, o arquiteto Raulino, enquanto transmite notícias da Casa Portuguesa ao longo dos tempos, denuncia abertamente a descaracterização e destruição da paisagem natural e urbana e a agressão sensorial e desumanizadora da civilização tecnocientífica. As últimas décadas do século XX são marcadas pela aceleração dos processos de destruição da paisagem por fitos comerciais, a coincidir com a desregulação urbanística e a proliferação caótica de construções massificadas e sem identidade. O caso de Sintra é sintomático. Capital do romantismo, nela findava o Grand Tour aristocrático à época da globalização dos séculos XVIII e XIX, aí se atingindo o Glorious Eden. Dirigida em 1995 Património da Humanidade na categoria de paisagem cultural, aliás a primeira e a única habitada nesta categoria, sofre ainda em 2014 a ausência de legislação neste âmbito por desvirtuamento dos baixos interesses político-económicos. Por esta ordem de 100 razões, a paisagem portuguesa, nos seus elementos e essências vivas, não se encontra apenas em risco, mas em processo de destruição. O fator antropofónico, de que pouco se fala, é um dos primeiros motivos de queixas da saúde pública e causa de sofrimentos e doença para grande parte das pessoas que vivem em cidades. Os impressionantes índices de agressão eletromecânica vão do ruído incomportável de máquinas, este que estamos a ouvir é muito suave, vão do ruído incomportável de máquinas e motores, frequentemente durante as 24 horas do dia, à omnipresença do techno-beat e dos ecrãs televisivos, a que se soma um quanto de poluição olfativa, visual e sonora, sistemas de aviso, publicidade intrusiva, toques de telemóveis, etc., ultrapassa largamente os níveis de resistência da sanidade psicofísica humana, propaganda sobre excitação em cadeia e a demência polimórfica na antroposfera, impondo ao conceito dos melhores avaliadores a noção de uma época doente. Apesar de tudo, os dois infinitos reais do céu e do mar, tal como a passagem das nuvens, estão aí. E há neles uma aura salvífica. A condição para uma vivência integral da paisagem consiste, quanto a nós, no livre e completo exercício da noofonia. Neologismo este com que entendemos designar o triplo fenómeno da capacidade de escuta dos nossos próprios pensamentos, ou dessa conversa da alma consigo mesma, conforme Platão define o pensamento. Também da capacidade de conversar de viva voz e em tom saudável com quem bem entendermos. E, enfim, podemos escutar os nossos próprios passos, assim como os dos que nos vão próximos. Esta última imagem é de Schaffer, um grande pensador da paisagem sonora. Na filosofia portuguesa, a história pode contar-se assim. No princípio era o divino, e o ser encontrava-se no centro da harmonia do universo. E havia a comunhão cósmica de todos os viventes e demais entidades, entre as quais isso que ora se chama homem. Uma das imagens de beleza desse estado primordial, ao qual não nos é vedado voltar, guarda-se na designação de paraíso, e o seu lugar no jardim de delícias, onde moram também a bondade e a verdade. Aconteceu depois no tempo o afastamento destas condições, corte com a transcendência, corte com a natureza, corte com o próprio humano. Ultimamente estamos na era da cisão extrema, conforme expressão do filósofo José Marinho, afastados de Deus, da natureza e do homem. Ora, nesta era desabitada de sentido, a paisagem, para quem queira, pode ser ainda uma imagem do jardim primeiro, e outra não foi de certa inspiração dos jardineiros iniciados de amor, que exemplificámos com Dom João de Castro e o Monte das Alvíceras, cabeça de penadio com árvores silvestres, cujas essências foram recolhidas dos 4 cantos do mundo, para glorificar na Serra de Sintra esse símbolo das regiões celestes e terrestres. Mas a queda total só pode terminar com a aniquilação radical e a extinção. O consolo do fim dos tempos é assim a esperança da salvação do universo, mediante a conversão que permita o advento luminoso do Espírito Santo. A desgraça do nosso tempo não é mais do que a incompreensão disto mesmo. E todavia, reacendidos os sentidos do Espírito, todas as coisas voltarão à vida e brilhará sobre tudo a verdade, a bondade e a beleza. Os homens reconhecerão nas árvores seres vivos e reaprenderão a ouvir o seu silêncio. Pois quem saberá que o homem é o obreiro de mundos? Quanto ao modo como tudo isto sucederá, lê-se em palavras misteriosas dos Evangelhos, que
que chegará como um ladrão pela noite. A terra será então o jardim do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito bem. Temos cerca de meia hora, se for caso disso, para debate. Não temos muita gente a assistir, mas teremos as pessoas suficientes para promover esse mesmo debate. Está aberto esse período. Alguém se quer inscrever? Tenho umas perguntas, mas eu vou perguntar os comentários para as minhas comunicações. A comunicação do Renato, eu já tinha ouvido uma outra versão, portanto, a minha objeção é uma objeção ao seguinte: o texto publicado na revista 57 foi um texto controverso que José Marinho pensou muito tempo antes de publicar efetivamente. Ainda não está feita a história do que se passou nos anos 50 em torno de Álvaro Ribeiro e José Marinho, mas claramente José Marinho e Álvaro Ribeiro não tinham uma relação, tinham uma excelente relação pessoal, mas uma grande diferença teórica que se refletia num grupo das pessoas que estavam à volta dele, do qual António Quadro, Brás Teixeira, Orlando Vitorino, tinham constituído com Álvaro Ribeiro uma espécie de grupo à parte. Marinho era, pelo contrário, nessa época, muito, não só próximo, pessoalmente, de Álvaro Ribeiro, mas próximo de muitas outras pessoas, Gilberto Lourenço, Joel Serrão, que, pelo contrário, tinham maior distância relativamente ao grupo do Álvaro Ribeiro, do António Quadros. Por exemplo, já tinham em 1951 publicado a revista AP. Quando, em 1957, o grupo em torno de António Quadros tenta desenvolver a revista, tem um propósito do qual Marinho se afasta. E, portanto, ele demorou algum tempo até, apesar dos convites para intervir na revista, a publicar, e demorou muito tempo a conceber o texto de que, num dos volumes, penso que é o 8º das obras que eu estou a editar na imprensa nacional, são dados os textos preparatórios e os comentários, e que se percebe, portanto, que este texto é um texto, como aliás o Renato depois aponta, em que, de um modo muito elegante, como sempre Marinho é, ele vai mantendo as suas distâncias relativamente a Álvaro Ribeiro, sobretudo às possibilidades da filosofia portuguesa poder ser interpretada, e ele sabia que o era, já estava na polémica que ocorreu no Comércio do Porto, com Joel Serrão e Eduardo Lourenço, como uma espécie de caução filosófica ao nacionalismo de Oliveira Salazar. E mesmo depois do texto estar publicado, Marinho atenta a várias versões, também estão publicadas, e portanto nós podemos compreender que Marinho, relativamente, não se pode identificar inteiramente nem com o 57, nem com o movimento da cultura portuguesa, que vai suceder nos anos 60, e que claramente se afasta. Há vários textos sobre isto, há vários sinais, por exemplo, em 1961, já com a guerra colonial, o movimento da cultura portuguesa promove um diário polaco, que é o Inquérito sobre o Ideário Português, no qual é anunciado um conjunto de intervenções que começariam pelo José Marinho e pelo Álvaro Ribeiro, e José Marinho não faz isso, não resulta. E há, nesse mesmo período, um conjunto de entrevistas, são entrevistas de Marinho, estão sempre na ficção, mas em que ele se distingue muito das posições de Álvaro Ribeiro e da filosofia portuguesa. Este é um contexto que penso que é interessante nós percebemos que as relações de amizade, de convivência, de educação, de cortesia, não nos podem, do ponto de vista mais teórico, deixar de esquecer as diferenças teóricas e orientativas que ele coloca. É pouco desta situação que ele se coloca. Pois a ideia de situação e do universal concreto obriga-nos também a pensar, porque nós, quando confrontamos o texto, Marinho tem claramente vários níveis de articulação e de problematização do seu pensamento. Quando nós percebemos, a partir da teoria sedentária, o que é que ele entende por situação, que é o estado do estar, do situar, ele nos anos 60 vai publicar os elementos da antropologia situada, que seriam 14 fascículos
porque ele só publica esse fascículo, os outros também ficaram por publicar. Ele, por assim dizer, está a pensar o situado a partir de uma característica difícil de explicar assim brevemente, mas que é uma posição de que o indivíduo é, por assim dizer, anterior à própria situação. O indivíduo é monadológico, é uma mónada, que tem uma relação direta com o princípio de substância ou substante e a sua expressividade, enfim, também um tema leibniziano, dá-se na situação. Portanto, o que é que isto significa? É que estágio em situação se assemelha à ideia do Mitsein de Heidegger no Ser e Tempo, mas não corresponde, para assim dizer, a nenhuma posição moral que a situação tenha sobre o indivíduo. Porque é uma situação que começa na realidade perceptiva mais imediata, no acontecimento mais direto e do qual os aspectos culturais são segundos relativamente a isto. Isto também modifica, percebemos, sobretudo a partir desses textos genéricos, que a situação em Marinho não é propriamente a situação cultural, a situação, não é apenas, mas é uma situação onde ele procura ter em conta essa situação ontofenomenológica, que ele utiliza, nos indivíduos, a ponto de ele dizer que o indivíduo não é uma pessoa, porque pessoa colava logo esta ideia da máscara e da interação. Então, desculpem este debate, porque é um problema teórico importante para nós percebermos o que é a filosofia situada em Marinho. Portanto, fiquei com pena do problema da língua não ser abordado, ser apenas visto, porque era importante percebermos também esta tensão entre a questão do português como língua e depois a reflexão que ele faz sobre a palavra, no sentido maiúsculo, sobre a linguagem, do ponto de vista ontológico, e seria importante percebermos de que tipo é que ele utiliza a palavra. Relativamente à comunicação do Rodrigo, é uma comunicação muito elegante, muito bonita, muito interessante, mas que me preocupa, sobretudo porque o desleixo pela paisagem não é apenas no final do século XX, é um desleixo contínuo. Por outro lado, é uma comunicação muito centrada num lugar, por exemplo, elogiado desde a antiguidade, que é a Sintra, e não nesta coisa extraordinária que é o interior completamente desatendido pela relação. Quer dizer, querem ver como eu não consigo perceber, é como uma pessoa, enfim, desculpem por assim. O que é que marca Sintra? O termo do Tejo, a saída do Tejo para o mar. O que é que marca a fronteira de Portugal? A passagem das portas do Ródano. Portanto, toda a estrutura oficial do país é marcada por dois locais que são importantes desde o Neolítico. E que, portanto, desde as gravuras que estão no Ródano, que é o centro, um santuário, até o santuário, nós temos uma profunda articulação entre interior e território. A mesma coisa temos no Douro, Tua, Coa e as gravuras que passam até ao Tejo, até ao Douro. E, portanto, olhar por uma filosofia da paisagem que, por assim dizer, não recupere esta relação entre interior e exterior, e que, portanto, fique sempre na dimensão histórico-política das descobertas, eu acho que ficamos a metade do problema. Muito bem. Pela minha parte, enfim, há uma série de questões que, aliás, enfim, retomam debates anteriores e que será enfim. Obviamente que há aqui questões de ordem biográfica e pessoal que também acho que não são as mais relevantes e também não foi nesse plano que eu preferencialmente me situei. Procurei deslocar a questão para princípios que Marinho expressa, não apenas nesse texto, eu privilegiei esse texto, mas há outros textos, aliás, no meu próprio texto remeto para outras obras, para outros textos, onde essas mesmas posições de princípio são afirmadas. A certa altura, o Jorge disse que a situação em Marinho não é apenas uma situação cultural.
mas é também, o ponto é esse. Eu também não disse que é apenas, mas essa ressalva é importante, mas o ser também é relevante. Quanto à questão da língua, dou-lhe razão no sentido que o texto não tem um desenvolvimento, que depois será publicado, e que depois abarca essa faceta da importância da língua, e aliás, muito haveria a dizer, até atendendo à situação que hoje se vive, nomeadamente na investigação, no que é que se valoriza na investigação académica. Nós hoje, enfim, todos nós estamos mais ou menos ligados à universidade, de forma ou de outra, e sabemos que o cenário é um cenário que, enfim, que já se poderia antecipar há muitas décadas. Quando nós privilegiamos uma forma de pensar dessituada, desarraizada de uma determinada língua, naturalmente tomamos a língua apenas como uma forma de comunicação e depois, enfim, dando um breve passo e um passo lógico, chegamos ao atual cenário em que supostamente só se pensa numa determinada língua, que eu me dispenso de dizer qual é, e só se valoriza o que é publicado nessa língua. Ora, precisamente, Marinho, sem entrar propriamente neste tipo de debates, até por uma questão de feitio, aí sim, tinha essa assunção de que, e nesse aspecto estava muito próximo de Álvaro Ribeiro, noutros não tanto. O Álvaro Ribeiro dizia, por exemplo, que toda a língua é uma filosofia em germen. E não é por acaso que Marinho pensou e escreveu em português e a sua experiência filosófica começa por ser fundamentalmente uma experiência linguística. Aliás, também aí há uma grande proximidade entre os dois, dada a formação filológica de Marinho e Álvaro Ribeiro. Ou seja, a experiência do pensamento é, antes de mais, uma experiência da palavra e do desdobramento da palavra. Nesse texto, mais desenvolvido, depois será publicado, há também uma ponte com o José Enas, que também a esse respeito se refletiu, também a este respeito se pronunciou, numa perspectiva, a meu ver, interessante, que abre algumas portas de diálogo, até com outros pensadores, não só portugueses, mas estava a pensar no caso particular do Heidegger e da experiência da tecnologia, desta civilização tecnológica que nós criámos e que, entretanto, tal como na parábola de alguém que cria e depois se torna refém disso que cria. Esta civilização tecnológica, de facto, cada vez mais nos condiciona, consciente ou inconscientemente, e a nossa experiência do pensamento e da língua fica também sobredeterminada por essa mesma vivência tecnológica do mundo. Ora, o José Enas chamava a atenção que a língua portuguesa, em virtude da nossa situação, esta já não estritamente linguística ou filosófica, era uma língua, nesse aspecto, menos, pelo menos até aqui, tem sido uma língua menos sobredeterminada por essa vivência tecnológica do mundo. E que isso lhe poderia abrir portas de uma apreensão menos sobredeterminada tecnologicamente do próprio ser. E eu acho que também aí, de facto, há essa relação com a língua me parece muito fecunda. Para além disso, esta questão é-me particularmente cara, enfim, por razões filosóficas, ainda que talvez não imediatamente, mas eu, enfim, como alguns de vós saberão, não é que isso seja muito importante, mas para mim um conceito que me é particularmente caro é o conceito de lusofonia, ou seja, tem a ver com a realidade da língua portuguesa nas suas diversas facetas,
e de como esse espaço de língua portuguesa, se quiserem, pode ser reconduzido ou até que ponto nele poderemos encontrar ou criar um pensamento lusófono, se quiserem. Ou seja, se há uma língua portuguesa que, enfim, que se espraia pelos 4 cantos do mundo, até que ponto subjacente a essa língua haverá um mesmo pensamento? Não julgo de todo que haja um mesmo pensamento, pelo menos numa acessão mais homogénea ou monolítica. Da mesma forma que, para mim, a língua portuguesa, a lusofonia, é uma realidade polifónica e plural, esse pensamento será também necessariamente um pensamento plural e polifónico. Mas, ainda assim, em potência ou já em ato, a meu ver, esse é um horizonte de reflexão, porque, precisamente, a cada língua subjaz, pelo menos em geral, um pensamento e uma forma singular de ver e viver o mundo. Obviamente, depois há modulações que têm a ver com a própria diversa experiência da língua. Em alguns casos é uma experiência particular, enfim, de mestiçagem, se quiser. Eu estive recentemente em Cabo Verde e isso foi enfim, não foi propriamente surpreendente, mas quando se vive presencialmente essa realidade polifónica da língua, isso obviamente enfim, que se torna mais vivido e mais claro. Mas, de facto, essa realidade plural e polifónica é algo, para mim, que também filosoficamente faz sentido pensar. E daí, de facto, esta importância da língua, do pensamento, da história, da cultura, da paisagem. Obviamente que aqui esta diversidade do pensamento decorre também de uma diversidade da paisagem. Obviamente que a língua portuguesa, necessariamente, não é se na realidade portuguesa, tal como o Rodrigo frisou, há uma grande amplitude paisagística, que se reflete também na própria diferença da língua e, em última instância, do pensamento. Se nós pensarmos à escala global o que é a língua portuguesa, necessariamente essa vivência será diferente em Portugal, no Brasil, cumprimentando aqui o Artur, em Cabo Verde, em Timor-Leste. Enfim, eu acho que isso há muito caminho a desbravar e tenho pena que o Filipe Couto, entretanto, se tenha ausentado, porque é uma pessoa que também tem trabalhado nessa área e provavelmente teria algo a dizer-nos a esse respeito. Rodrigo? Concordo com tudo o que o Jorge Rivera disse. Concordo com tudo. Eu fiz o texto, enfim, para estes 20 minutos de leitura. A minha ideia foi deixar subjacentes as tensões do interior até ao exterior, digamos assim, do território. E o percurso dele, na malusão às finas terras do relevo, nos Montes Hermínios e tal, mas é crucial. Não só o movimento da paisagem do interior para o exterior, como na versão norte-sul. E o homem do Oriense e do Minhoto, o homem fabricado pelo Douro e pelo Minho, absolutamente essenciais. Isto era um texto para 20 minutos, mas que são apontamentos, que aliás eu tinha ouvido ontem da Rita, estes apontamentos, que só vêm enriquecer a coisa. Há uma bela exploração disso, interessante pelo menos, que faz o Francisco da Cunha Leão, no Enigma Português, da dupla modulação do homem português, na versão minhoto-doriense e galega, que é interessante na relação com a paisagem. Não a aprofunda muito, mas tem ali uma aproximação disso. E essa dupla tensão cruciforme, que é um tema demasiado complexo para desenvolvermos aqui,
ou seja, a tensão do interior para o exterior e norte-sul na própria orografia da Terra, são temas muito valiosos, portanto, boas observações. Posso, porque depois há outros aspectos importantes, por exemplo, a história da ocupação portuguesa, a Gândara e a zona da Monzã é uma terra de ninguém. Depois a zona de Serra Algarvia é uma terra de ninguém. Portanto, há por um lado estas tensões históricas, mas sobretudo, a meu ver, é o problema hoje pertinentíssimo da desertificação e da acumulação em torno de cidades icónicas, que são litorais, e da circulação, que transforma a paisagem. Há um aspecto que eu, sobre o jardim, enfim, chego a alguma coisa. Eu não sou tão otimista sobre a integração das experiências extra-europeias no jardim, ainda que haja, por exemplo, no caso dos jardins orientais, não sei como, porque o jardim oriental tem a figura do mitate, que é a figura da educação, que não foi utilizada aqui em Portugal. Mas há um fundo económico no horto. O jardim português é um local de produção económica. Isto deve a Aurora Terapinha sobre a bacalhoa, mas ela usa vários outros exemplos, permite-nos perceber que há uma forte articulação daquilo que entra uma pobreza do solo português, porque o solo português só em certos locais, resíduos, em que é um solo muito rico, que é um solo de alguns partes particularmente pobre, não é escasso, permite depois sobrevalorizar estes locais onde há uma grande intensificação de adubos de naturais, não é? E cuidado, que são os outros, os jardins, que depois vão, portanto, potenciar esse aspecto. E é curioso que havia um geógrafo do Porto chamado Álvaro Domingos, que tem trabalhado muito sobre, tem ilustrado muito o desprezo estético e ético do modo da construção da paisagem, não das classes populares e dos camponeses, mas também das classes médias. E, portanto, a ocupação, um aspecto que me impressiona muito em Portugal, nas ocupações da classe média, portanto, nesta voragem do último terço do século XX, que foi a construção dos subúrbios para a classe média, que fizeram muitas vivendas, etc. Não há árvores em torno das casas. As árvores, há uma espécie de chato. O exemplo de Citebres é que para mim é complexo porque ele já está muito protegido e já foi muito iconizado até pela literatura. Frequentemente, é raro que estes bairros tenham árvores junto às casas. Porque há a ideia de que vai fazer sombra, porque a casa não vai ser vista, e, portanto, houve um abate generalizado de árvores no país inteiro. Traz-se uma nova árvore e havia os rengos de árvores e elas são cortadas por razões de segurança. E isto tem sido os jardins botânicos, há uma árvore que fica doente e é cortada, e, enfim, há todo o cuidado que devia ter sido pela tal morfologia dos jardins botânicos e que nós vemos passar, por exemplo, para a tradição inglesa, britânica e francesa, do cuidado do jardim, italiana, mas Portugal não pode ser. Foi sempre muito restrito. Nós elaborarmos uma filosofia da paisagem sem percebermos movimentos análogos de outros países e perceber a diferença do modo como isto foi visto em Portugal, em vez de ficar centrados sobre a singularidade e a especificidade portuguesa, a meu ver, isto diminui depois a atividade da nossa reflexão. Claro. Portanto, eu também sinto isso relativamente à filosofia portuguesa. O problema que se coloca com a filosofia portuguesa e a língua acontece mais ou menos na mesma época, enfim, ao longo do século XX, na Roménia, em Itália, em Espanha, na Polónia, em que há a recuperação além, enfim, das filosofias ditas hegemónicas, a francesa, a alemã, a inglesa. Portanto, não é um problema único que se sente desta acuidade das relações entre as filosofias portuguesas e as. Agora, e obviar o problema da modificação espiritual, enfim, não há outro tempo para dizer, porque é metafísica, que é a emergência da economia como motora do humano, ficamos depois sem poder
Porque é esse o motor do processo, de todo este processo. E todas estas sucessivas ecossistemas culturais. E porquê é que isto aconteceu? Porquê é que aconteceu a mudança da uma das aproximações que se podia fazer à coisa era o homem desaforado. Não é? Uma das aproximações que se podia fazer, por onde se podia entrar. A dialética com os outros jardins, com a paisagem toda estrangeira, pareceu-me que era demasiado extensa também para a ocasião, porque aqui se tratava de apanhar traços mais ou menos subtis e até essenciais. O horto do Monte das Alvíceras, na Penha Verde, de Dom João de Castro, tem um caso interessante de ele ter retirado todas as árvores de fruto, para que fosse precisamente um horto símbolo das regiões celestes e terrestres. Portanto, ele deixa em testamento, o Dom João de Castro inibe em testamento que algum dia haja plantio de árvores de fruto em toda a Penha Verde. O que dá, ele é o primeiro grande jardineiro de Sintra, e por isso é que eu peguei no caso. O que vem a dar Sintra. Vem a dar Sintra como ela é hoje, não é? A Sintra romântica e por aí fora. As vistas italianizantes e tal, que ele também trouxe. Desculpa, só uma coisa. O negativo é terrível aqui. O negativo da paisagem portuguesa, e por isso eu ponho aqui à cabeça uma queixa do Fernão Lopes, do esquecimento das Fragôntias, não é? Dos nossos costados ligados à velha, boa e mansa Oliveira, de cujo esquecimento se queixa o Fernão Lopes, não é? Portanto, há um trato bipolar em Portugal com a natureza. Há uma relação bipolar de barbárie e de quase idolatria, relação bipolar com a paisagem, que é todo um outro tema também. É todo um outro tema. Eu faço só uma observação. Por exemplo, quando houve o Alqueva, foram retiradas oliveiras, alfarrobeiras, sobretudo alfarrobeiras, e colocavam a cortiça, os sobreiros, milenares. Portanto, há árvores que tinham 2000 anos e que foram destruídas. Se virem uma árvore 1000 anos numa oliveira, é uma escultura, uma peça deslumbrante. E que está viva. Mas está claro que está viva. E foram vendidas para os viveiros e muitas foram destruídas e cortadas para lei. E isto não foi visto como crise de lesa majestade. Não houve irritação coletiva. Sério. Isso é que quando falamos desta sensibilidade portuguesa, eu tenho que falar imediatamente da insensibilidade. Claro. Mas eu quis ressaltar a nota positiva. Não é? O negativo é assim, entre nós, por desgraça, não é? Samuel. Não, não era tanto uma pergunta, mas na sequência do que o Rodrigo estava a dizer e do Jorge, da questão da produção, não é? Às tantas desvirtua. Uma das árvores que representa o Jardim do Éden é a macieira, não é? Mesmo na iconografia, para além da questão do fruto proibido, mas onde havia uma harmonia entre as árvores de fruto e as árvores e as outras árvores. O paraíso é precisamente essa harmonia que depois o homem desvirtuou com a questão da produção às tantas. Se me permite, em parte, a questão da produção não necessariamente está ligado ao fruto, mas à própria árvore, né? A desmatação, o desmatamento, né? A própria árvore é produtiva em si, independente do fruto. Claro, mas a produção aqui é no sentido de massificar, de retirar proveito económico, da exploração, não é? Eu não estou aqui a usar a produção no sentido como uma conotação negativa a esse nível, porque aí há uma harmonia que é a harmonia da produção da natureza, que é por si doadora, não é? Não é essa a questão. Talvez a gente tenha que dizer ao Samuel, talvez tínhamos que observar que o São Jerónimo
era grande apreciador de maçãs. Porque na tradução para a Vulgata, ele de facto vai escolher ele próprio, de decisão pessoal, a versão da macieira. É uma escolha para a Vulgata feita pelo São Jerónimo, que é muito interessante. E que foi alvo, como sabes, de um estudo que fez agora 100 anos, há 2 anos, do Teixeira Rego, na Nova Teoria do Sacrifício, onde o vocábulo hebraico era triplo ou quadrivalente, salvo erro, incluindo nisso carne, fruta, alimento, etc. Borrego. O São Jerónimo fez a opção da macieira para a Vulgata Latina. Eu tenho alguns remorsos de estar a dizer isto, porque há um provérbio inglês sábio que diz que an apple a day keeps the doctor away. Portanto, a maçã ao mesmo tempo é um fruto da extrema saúde. Portanto, não é, isto daria uma bela conversa. A outra coisa que eu queria dizer, não é também apenas uma pista de leitura que se enquadra nesta temática da língua e da concretude e do pensamento que se enraiza numa determinada linguagem, que é a obra de uma pensadora portuguesa, que depois também deu aulas no Brasil, foi professora na Universidade de Évora, se não estou em erro, que é Maria Teresa Varela. Maria Helena Varela, e que tem uma reflexão sobre o heterologos, o conceito de heterologos, do outro, da razão, não é? Eu fiz um pequeno texto, uma breve recensão, que vai sair no próximo número da Nova Águia, e que retrata, eu ouvi as 2 comunicações e o trabalho dela é um pouco esse, as vossas 2 comunicações, a partir da paisagem, a partir ela defende que de facto há um logos que se desenvolve e que é espelho, que é manifestação dessa vivência, desse contexto cultural, e que no caso lusófono tem muito de uma razão poética, de uma razão aberta, mais muito melodiosa, com uma modulação de abertura ao mistério. Bom, podemos perguntar se, numa visão tradicional, pode-se dizer, isso não é filosofia, é poesia. Não é? O que é aí o tradicional? Deixa-me só fazer uma observação, mas nós não estamos aqui, enfim os senhores são um certo instituto socialista da universidade. Há dois temas importantes. Primeiro, a mesma coisa, eu encontro pensadores espanhóis a falar sobre a melodia, o reflexo da língua. A mesma coisa encontro em pensadores italianos. E olha, em irlandeses. Jorge, olha que o Unamuno dizia que estranhava que os espanhóis não falassem da paisagem. Pois, e portanto, nós estamos a perceber que há uma dimensão da cultura poético-meditativa em todas estas culturas, enfim, ocidentais, todas, ao fim, julgamos, eu conheço pouco a cultura europeia, mas pouco sinto também lá, e que, portanto, muito do que nós julgamos específico e singular é, por assim dizer, uma ponderação mais rigorosa, até uma resistência a este universo, enfim, esta dimensão do saber técnico-científico que exige uma forma de linguagem puramente comunicacional e que reduz as potencialidades que se exterior, é só exterior. Portanto, isto é um estudador. Por outro lado, há um problema que eu acho que nós temos um exemplo dramático no Estado de Israel, que é a ocupação
de um território que entretanto era palestino, reivindicando uma antiguidade da língua e etc., e a imposição do aramaico como língua da cidadania, e que criou um profundo ressentimento. Justamente. Mas que é o mesmo problema que eu me coloco relativamente aos povos do Brasil ou da África que tiveram que ver, enfim, o caso de Timor-Leste é muito claro, que o português é uma total artificialidade usada por uma elite, que nada tem a ver com o AAF e as línguas locais. Portanto, total artificialidade. O caso da China é irrelevante, porque foi o mandarim e o cantonês que é a língua verdadeira, enfim, dos habitantes. Agora, no caso, quando as línguas se tornam, por assim dizer, quando nós associamos uma forma de pensamento, e de algum modo, claro que depois quem é que vai definir esse pensamento? Quais são as características deste pensamento? E eu pergunto-me se, claro que o língua portuguesa é muito importante para Angola e para Moçambique. Houve um momento, há uns anos, com o problema da adesão de Moçambique à Commonwealth, como é que a questão se iria colocar, mas há claramente muitas outras línguas que são subalternizadas por causa da emergência do português. A experiência de Cabo Verde é aí fundamental. É apenas por uma opção política que o crioulo cabo-verdiano não se tornou a língua primeira. É já, cotidianamente, a língua, efetivamente. O português é usado em circunstâncias, por assim dizer, mais institucionais. Porque os atos oficiais, etc. Porque o crioulo, enfim, isto é. Estava lá também quando começa a adoção, tornou-se a língua, uma das línguas nacionais. E mesmo a possibilidade de só haver, de ser usado mesmo em atos oficiais jurídicos, que já havia uma limitação. Portanto, nós temos aqui uma situação. É que, se vamos insistir muito sobre esta dimensão da língua, estamos a ver a língua como um exercício de poder. E não apenas como um exercício de desregulação. Ou seja, o segundo é que é importante. Não é? Pois, mas toda a minha argumentação hoje é fazer de modo, enfim, como sempre que eu faço quando estou convosco, que é fazer a posição contrária. Sim, mas eu já me confrontei várias vezes com esse tipo de posições e tenho resposta também, não há problema. Antes de mais, importa dizer que... E o Jorge é um bom demónio. Claro. Não é um mau demónio. Bom demónio. Antes de mais, importa dizer que se a língua portuguesa é a língua oficial de todos esses países que referiu, é por vontade expressa de todos esses países, das autoridades de todos esses países. Eles não estão a fazer nenhum favor a Portugal, nem estão a agir para agradar a Portugal. Ponto 1. Isso é relevante, porque por vezes parece que Portugal é uma visão, daí há pouco cruzei com o António Pinto Ribeiro, aquele que acha que a defesa da lusofonia é neocolonialista, parece que essa vontade de manter a língua portuguesa vem apenas de Portugal. Não, são esses países que, pode-se dizer, eu sei que é uma ficção no sentido, pois o número de falantes reais em alguns casos, Timor-Leste, também conheço o caso, muito residual. Mas, seja como for, foram as autoridades desses países que expressamente assumiram a vontade de manter a língua portuguesa como língua oficial. Isso é muito importante salientar, porque isso, por si só, desfaz alguns equívocos. Depois, quando se contrapõe o português ao crioulo, isso também é uma ficção. Em geral, nunca há um crioulo, há vários crioulos. E depois, muitos dos crioulos, uns mais, outros menos, e o téton é um caso óbvio, foram incorporando vocábulos portugueses. Em Cabo Verde, eu ouvi falar crioulo e percebe-se, na maior parte dos casos, percebe-se que foram incorporando muitos vocábulos. E o português incorporou muitos vocábulos. Também, mas sobretudo, portanto, não há uma simetria perfeita entre o português, por um lado, aliás, o próprio português, eu próprio defendi que é uma língua plural e polifónica, mas se tanto falamos do crioulo, não há simetria possível. Em todo o caso, e no caso de Timor